Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e no episódio de hoje falaremos um pouco sobre negócios, falaremos sobre pessoas e para tratar deste tema, para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe aqui alguém extremamente especial, primeiro porque é meu amigo, irmão. Aliás, é aquele irmão que a gente não escolhe, mas que no caminhar aí a gente fortalece as relações e tudo fica muito mais belo na vida, né? Quando a gente tem alguém para caminhar ao nosso lado. E estou falando de Leonardo Perassini, ele que é administrador de empresas, a formação dele é educação física, mas eu acredito que além dessa paixão da educação física, ele foi picado pelo mosquitinho daquele que fala sobre pessoas, né? Eu, desde o primeiro dia que eu conheci esse cara, a importância que ele dava para a questão pessoas sempre foi muito forte. Ele que também hoje é especialista em marketing, ele que ajuda empresários, pessoas em diversas áreas. Aliás, ninguém melhor do que ele para falar sobre quem é ele. É verdade, senhor Leonardo Perassini? Vocês já viram que isso aqui vai ser um curso de oratória, né? Porque a gente vai falar de tantas coisas, eu queria aprender a falar tão bem igual ele, né? Isso aqui é meu eterno professor. Se tem um cara que vocês têm que entender, que manja de comunicação, de persuasão, de negócio, é esse cara aqui. E eu tô feliz porque toda vez que eu venho num ambiente desse, né, a gente sempre leva algo de muito valor. E tá aqui hoje para mim é um prazer, é uma honra, né? Ele falou que eu sou formado em educação física, administração de empresa, mas no fundo eu até brinco, eu virei foi marqueteiro, né? E aí... e tem outras coisas também, porque além disso é escritor. Tava até esquecendo que é tanta coisa, né? Escreveu quantos livros, Léo? 8. 8 Inclusive livros. Lançou o meu novo livro agora, chama Venda Mais Agora. Você procura aí, tá já na internet, tá lá no meu Instagram, @Leonardo Perassini. É um livro voltado especificamente para marketing digital. Você que tá com a sua empresa, né? Que tá com a sua empresa aí, tá travado, tá patinando. Não sei se eu entro no marketing digital ou não. Como que entra para gerar resultado? O livro é específico de venda na internet, para você aprender a operar esse marketing digital. Você viu que ele já começou fazendo merchan aqui, né? Mas nós que somos vendedores, você não pode perder a oportunidade. Né? Aliás, é um outro ponto também, né? A área comercial, forte para caramba na área comercial. Léo, me conta um pouquinho da tua história, cara. Você veio de Uberaba, né? Eu em Uberaba, eu com 12 anos de idade, eu já estava meio inconformado dentro de casa, que eu pedia dinheiro pro meu pai, e meu pai, ele limitava, ele me dava dinheiro, mas tinha que ser no tempo dele. E eu pensava, como que tem que ser no tempo dele? Eu tenho outras formas que talvez eu possa conseguir o meu próprio dinheiro. E aí, certo dia, um amigo meu, Francismar, se você estiver assistindo a gente, faz mais de 20 anos que a gente não se vê, bateu na minha porta e falou assim, meu cunhado é dono de uma empresa de consignado, de investimento, e ele faz empréstimos, tem um dos produtos que é empréstimo, e nessa época, muitos anos atrás, vou fazer 44 anos, eu tinha 12 na época, ele fazia um marketing que era a panfletagem, né? Então ele pegava, para você que está precisando de dinheiro, de empréstimo e tal, aí ele fazia as panfletagens por bairros. E aí o Francismar me recrutou para ser um distribuidor de panfleto. Você foi o panfleteiro, Léo? Eu fui o panfleteiro, as pessoas que pegavam o empréstimo, pegavam o meu panfleto, ligavam para a empresa e a empresa ia lá e fazia o empréstimo. E ali a gente ganhava por diária. Que legal. Só que aí, naquele movimento que eu fui ganhando dinheiro, já virou uma chave na minha cabeça e eu vi, cara, é só isso que eu preciso fazer para gerar riqueza, né? Para poder produzir resultado, porque quando você está muito refém de uma pessoa, você está muito dependente, você fica muito limitado, né? Você tende às vezes até a ficar com muito medo, com uma, assim, ter um embaçamento da visão sobre o que é o mundo. A partir do momento que você começa a ver um resultado, e o resultado era o cara me pagando, e eu pegava aquele dinheiro, a segunda pergunta era, ganhei, o que eu vou fazer com esse dinheiro agora? Aí você já começa a abrir um leque de decisões que você vai fazer. E eu falei assim, eu vou juntar esse dinheiro aqui, porque eu preciso pensar o que eu vou fazer com esse dinheiro. Só que eu quero trabalhar. E aí eu ligava e enchia o saco do Francismar. Francismar, não dá para ir mais, não tá tratado, porque quanto mais eu rodava, mais eu ganhava. Sempre. Acelerado. E aí eu, tipo assim, chegava da escola, né, e já queria sair para fazer. Isso antes da faculdade? Tinha 12 anos de idade. Caraca. Foi meu primeiro contato com dinheiro.
E aí eu lembro de eu começar a juntar esse dinheiro, né? E aí começou, não sei se você lembra, né, da sua época, a febre dos videogames, né? E aí lançou o Super Nintendo, foi quando surgiu o Mario Bros. Quem não é dos anos 80, eu acho que não vai nem entender o que eu tô falando aqui. Começou a ter a febre dos videogames. E aí, a minha avó, que morava 3 casas acima da minha, tinha tipo uma garagem, né? E tinha uma porta que fechava, né? Tipo essas portas de bar da época que o povo bebia cachaça. Era uma garagem, parecia aquelas portas. E eu falei assim, vó, eu queria montar uma locadora de videogame aqui dentro. Uau. A senhora me dá o espaço? Aí meu pai falou assim, você tá doido, moleque, não sei o que, tal, mas, bom, minha mãe falou assim, tá aqui do lado de casa, deixa o menino antes montar. aqui do lado do que na rua. Aí eu falei só que tem mais um problema, eu preciso pegar uma das televisões que tem aqui em casa, né? Tinha 2 televisões, aí minha mãe, aí já virou aquela coisa dentro de casa, não, pode levar, tal, e aquela coisa, será que vai dar certo, não vai dar certo, tal, e aí eu fui e comprei 2 videogames, né, Super Nintendo, e eu coloquei 2 televisões. E ali, eu não, né, tinha que ir pra escola, só que eu já ficava ansioso. A hora que eu chegava da escola, que eu estudava de manhã no Castelo Branco, eu já almoçava e abria a locadora. O que começou a acontecer 2, 3 semanas depois? Eu era uma criança ali de 13, 14, 15 anos de idade que dormia 10, 11 horas da noite, porque eu já chegava da escola e aí a molecada já estava na porta da minha casa esperando eu acabar de almoçar para começar a alugar as horas de videogame. E o que foi acontecendo? Eu falei, caraca, então eu não preciso mais sair para levar panfleto. Se eu ficar num lugar onde eu tenho essa capacidade de gerar esse desejo, resolver um problema, eu acho que o dinheiro pode ser transformado nisso daqui. E aí o que eu fiz? Alguns meses depois eu já estava com 6 videogames e eu fui lá e fiz uma super aquisição quando lançaram o PlayStation. Uau. E o PlayStation era o CD. Naquela hora eu entendi, assim, que quando você investe em algo que é inovador, às vezes você dá uma furada na bolha. Então, o PlayStation me trazia mais clientes do que os Super Nintendos que estavam lá. E nessa hora eu também entendi o seguinte, falei, cara, a gente não pode marcar bobeira. Por exemplo, a galera que está vendo o lance da inteligência artificial acontecendo, né? Tem gente que tá achando que a inteligência artificial é só o chat GPT. Vai então, muito mais do que isso, né? O comportamento, ele vai mudar. E ele vai mudar porque quando a gente olha para essas ferramentas novas, a gente não percebe o que está acontecendo. Só que a gente percebe quando a gente entra dentro do sistema. Foi quando eu coloquei o PlayStation e o PlayStation em si começou a me trazer muito mais clientes. E óbvio que a hora alocada no PlayStation era mais cara do que no Super Nintendo. Nessa hora, hoje eu olho para trás, eu estava tendo uma aula de oferta e demanda. Porque eu tinha um PlayStation só, tinha outro Super Nintendo e eu tinha que controlar a oferta e demanda sobre a precificação que eu fazia da hora alocada. E ali o dinheiro começou a entrar. E aí começou a lotar tanto que eu falei, cara, eu não posso deixar essa locadora fechada pela manhã. E isso você estava com o quê? 14, 15 anos? 14, 15 anos. Aí eu não posso deixar. Nisso, meu pai já falou, meu filho... Empresário. Meu filho é diferenciado, tal, não sei o quê. Não, óbvio que teve muitos pepinos ali. Mas aí eu tive, graças a Deus eu tive a minha avó que acolheu, deu espaço. Né? Jamais eu teria condições de locar um lugar. Essa importância do reconhecimento desde cedo, né, Léo? De você ter o apoio da família ali, isso faz toda a diferença, né? Tipo assim, o olho no gato, outro no peixe, né? Beleza, quando ele soca uma coisa na cabeça, eles falam lá em casa, ninguém tira. Sim. Então, assim, é questão de tempo para ele poder executar, mas não vamos deixar ele se matar. Era mais ou menos essa lógica. Só que aí, cara, começou a entrar dinheiro, eu comecei a comprar um monte de CD, um monte de fita tal, chegando um monte de gente ali, da molecada de várias idades, as pessoas pedindo, já tem tal jogo, que não sei o que, então eu fazia listinha, aí o cara passava uma vez por semana lá na porta, vendendo os jogos, eu já nem precisava ir, porque já tinha um fornecedor, né? Não, antigamente a galera ia no Paraguai, comprava, lotava os carros, depois saía pipocando, porque a locadora nessa época virou uma febre, né? E aí eu falei, cara, eu tenho que deixar esse negócio aberto também de manhã. Aí tinha um amigo meu, tava precisando trabalhar, falei, cara, eu te pago
você poder tocar de manhã e eu ficar à tarde e à noite e tá tudo certo. Ele topou e aí eu falei, putz, sensacional. Agora sim. Se eu coloco gente para trabalhar para mim, enquanto eu tô aqui fazendo outra coisa, né, a coisa tá acontecendo lá de lá. 15 anos já empregando 15 gente. anos. E porque, depois eu vou, vocês vão entender o porquê que eu tô contando tudo isso, né? Porque assim, a gestão de pessoas, quando você fala ali no começo, já começa aí. Primeiro, tentando me gerenciar. Porque uma criança ter responsabilidade com o horário para abrir um negócio, eu olhar para o dinheiro e falar assim, se eu não comprar aquele jogo, eu vou ter reclamação do lado de cá, se eu não der manutenção nos videogames, eu não vou conseguir manter essa estrutura funcionando, né? Qual que é o meu sonho? É ter locadora de videogame? Só que o que aconteceu? A locadora cresceu, estava estabilizada, só que eu, né, com 16 anos, criança, eu comecei a ter outros tipos de desejo. Eu já não queria mais jogar videogame e mexer com a locadora. Você vai entrando nessa fase da adolescência, vai te puxando para outros caminhos, mas ao mesmo tempo ali me dava dinheiro. E eu sempre fui um cara muito envolvido com esporte, com atividade física. Muito. Sempre assim, a vida inteira, desde de criança. Todo tipo de atividade que você pensar. E o que aconteceu? 16 anos de idade, para 17, eu matriculei numa academia, que eu sempre fui muito magro, raquítico, assim, como diz o pessoal hoje, sofrer bullying na escola, de ter todo tipo de apelido que você pensar. E eu sempre estudei a vida inteira em escola pública, então, né, é diferente dos dias de hoje, mas quem estudou escola pública sabe do que eu tô falando. Você fica casca grossa, então a molecada não perdia tempo. E eu sempre tive esse negócio muito magro, muito magro, muito magro. Aí um amigo meu começou a ficar forte. Em Uberaba tinha 2 academias de musculação, que era a academia do Bambam e a academia do Rosinha. Olha o nome dos caras. Tô aqui já tentando identificar qual foi que você escolheu. Eu escolhi a do Bambam por um motivo óbvio, que era mais perto da minha casa. Ok. Inclusive, para você que é dono de academia, se for montar uma academia, eu tenho uma academia, as pessoas só vão pela localização. Um dia a gente pode fazer um podcast só sobre isso. E aí eu escolhi a do Bambam. E ali, naquela hora, eu envolvi demais com a musculação. Então, eu não, assim, continuei com a locadora, mas com a musculação. Mas eu envolvi de tal ponto que eu falei assim, cara, eu quero montar um negócio desse pra mim. Sabe quando você tá apaixonado? Eu sempre fui muito assim, eu não consigo fazer nada que eu não esteja apaixonado. Por exemplo, eu tô aqui, o Daniel me convidou, é um prazer estar aqui hoje. Né? Tô vivo aqui, nós estamos falando de verdade, não tem marketing, não tem nada de, né, combinado. Aliás, não combinamos, não tem nem pauta. Não tem nem pauta, não tem nada. Vamos falar, vamos falar, ideia, solta o verbo e vai que vai. Deixa o cérebro achar o, né, como diz o nosso professor Dr. Alcides, eu tô curioso para saber o que eu vou falar hoje. Saudade das aulas do Alcides. Alcides era o nosso professor de psicanálise. Aquele ali é casca grossa. E aí o que aconteceu? Eu apaixonei pela musculação, me deu um estalo, eu falei, eu vou vender tudo esse trem da locadora e eu vou montar uma academia aqui. E aí eu tava com 17 anos de idade. Meu pai falou assim, você tá ficando louco, agora a coisa tá dando certo, já é um negócio para não sei o quê, que eu já tinha o meu dinheiro, eu já consegui ver, mas eu falei, cara, isso aqui não brilha mais os meus olhos. E aí, de repente, certo dia eu vendi, acho que na época eu tinha umas 8 televisões, não sei quantos Playstations, todos os jogos, não sei o que, juntei tudo e vendi. Pá! Aí eu fui num local, numa fundição, e comprei um monte de anilha de musculação. Fui num amigo que tinha uma serralheria. Fui na academia do Bambam. Bambam, se você estiver me vendo agora, me desculpa, mas a gente tirou várias fotos do seu equipamento. Inclusive, levei meu amigo e mediu os seus equipamentos. Porque na época não existia esse negócio de você comprar equipamento. Hoje você entra na internet e fala, quero comprar um supino reto. Você vai lá e compra. Em quantas vezes no Mercado Livre te entrega amanhã? Você tinha que fazer o equipamento. Só tinha equipamento nos Estados Unidos. Só que o Bambam tinha todo o arsenal. E como o meu amigo era desenhista e o outro tinha serralheria, eu falei, um desenho, o outro leva, mediu. E aí eu comprei tudo em chapa de metalon e comprei, as anilhas já vinham prontas, né? Então, ferro sempre foi um negócio muito, muito caro, hoje está muito mais. Só que na época eu falei, cara, eu não vou conseguir comprar muita coisa. Então eu tive que escolher 4 equipamentos para poder fazer na academia. Inclusive, depois entra no meu Instagram, o segundo vídeo que está ali é o vídeo que mais viralizou, que eu falo que com 5 equipamentos você monta uma academia nos dias de hoje, tem resultado, tem aluno e bota dinheiro no seu bolso. O povo acha que precisa de milhões. Esse vídeo ficou viral na internet, o pessoal tudo comentando lá, só que ele saiu dessa base. Resumindo a história,
Com 17 anos eu estava com a primeira academia, com 18 anos eu já estava com a segunda academia, somando as duas academias eu tinha quase 1.000 alunos, e aí a única faculdade que eu poderia fazer não seria diferente, seria educação física. Aí então você começou antes. Comecei antes. Você empreendeu antes e depois foi aí se eu formar. entrei na educação física, porque eu olhava, tinha duas faculdades, ciência da computação, que a gente em casa, meu pai sempre assim, lançou o Macintosh e tal, ele comprava e entregava na nossa mão, era código, que você digitava lá, tal, do DOS, né, tal, e sem pé, sem cabeça, mas na cabeça dele, o fato dele comprar tecnologia, ele já queria estimular isso na gente. Então eu tinha, ou eu ia para ciência da computação, ou eu ia para educação física, mas a academia já estava, aí eu já estava em outro nível, 18 já era anos. Tua vida ali, entendeu? Eu cobrava mensalidade, eu fui entender o que era o modelo de recorrência, como que eu gerava escala, como que eu tinha colaboradores, porque são duas academias, e a coisa foi indo. Só que a hora que eu tô com a segunda academia e eu entro na faculdade, eu apaixono ainda mais pela educação física. E na educação física eu descubro que eu sou um cara que gosta de estudar. Mas eu gosto de estudar o que está alinhado com o meu desejo. Antes na escola eu nunca tomei pau. Mas também eu nunca fui aquele cara, não, era assim, passou, tá tudo certo, entendeu? E aí na faculdade... Não chegava a ser um CDF, então? Já na faculdade, não. Terceiro ano de faculdade eu já era monitor da área de fisiologia do exercício. Todas as visitas das escolas na faculdade, eu que representava o curso de educação física. Era assim, sempre fui muita referência na área de fisiologia do exercício, porque assim, eu estudava demais. Porque eu ia lá e entendi como que o músculo funciona, como que o músculo cresce, como que a gordura queima, derrete, tal. E, cara, sei lá nos livros e o livro te entregava. Olha, é até interessante isso que você está falando, porque a maioria pensa que educação física é só aprender a fazer exercício, né, cara? Porque na escola, a gente aprende com o educador físico lá, vamos lá, vamos pra quadra, vamos fazer exercício. E a pessoa, ela fica com aquilo na cabeça, a educação física é aprender a fazer exercício. Vai muito mais além disso, né? Você tá louco. Nos dias de hoje ainda, se você não tiver um contrato psicológico com o seu aluno, ele não consegue entrar num programa de treinamento físico. Porque é tão individual que se você parar para olhar, é até mais complicado que o médico. Eu posso te dar um exemplo. Você pega pessoas, né? Eu tinha muitos clientes na época que eu atuava como personal, que tinha hipertensão, tinha diabetes e tomava medicação. Quando você olha para o tratamento do médico com o paciente, o que ele faz? Sua pressão está alta, toma esse remédio, depois você volta aqui para ver se o remédio equalizou ou não. Só que quando esse cara vai para a mão de um profissional de educação física, ele chega ali na academia do jeito que ele saiu ali do médico, a pressão tal, mas a hora que você coloca ele numa esteira, num equipamento, a pressão muda toda. A medicação muda o sistema. Então o educador físico, além dele entender o cara no repouso, ele tem que entender como que a máquina está funcionando, porque depende, por exemplo, se o cara toma uma insulina, para ser mais claro, ele baixa a glicemia, a insulina, a função dela. E esse aluno vai para a academia e depende do tipo de exercício que você passa, é de alta intensidade, exaustão, você pode colocar esse cliente num processo de hipoglicemia, pode até morrer dentro da própria academia, porque o próprio exercício remove também essa glicose. É uma responsabilidade muito grande. E aí o que acontece? Tem uma terceira fase também. Por exemplo, você pega o diabético, ele chega de um jeito, a glicemia vai ficar de outro no exercício físico, e 48 horas depois ela fica alterada por causa do efeito crônico. A galera que acha que fica contando caloria, vou lá para academia, eu gastei só 400 calorias. Essa é a maior bobagem que existe. Você gastou 400 naquele momento. Agora, quanto que você gasta para repor todo o estresse que você teve? Você sabia que o gasto para repor tudo isso, essa construção do músculo, estocar a energia de novo, você não vai se alimentar? Sabia que você gasta muito mais energia quebrando o alimento do que, às vezes, o próprio alimento? É muito louco essas doideiras. Aí onde que entra o educador físico? qual alimento? Comigo não funciona muito, por isso parece, que a turma, né? por exemplo, a turma mete muita proteína. Por exemplo, você botar um bife ou um saco de Doritos, tá entendendo? Então, assim, o Doritos vai dissolver fácil, óbvio, mas um bife, não. E aí, o que você olha? Você olha pro educador físico, ele é essa máquina, né? Não só de construção estética, ele tem que olhar para todos esses ambientes. E eu sempre me aventurei muito nessa coisa de querer ir um pouco além. Então, para você ter uma ideia, em 2005, eu fui convidado para vir para Ribeirão Preto, né? Onde a gente se conheceu,
para trabalhar para uma das maiores redes de academias do país, da época, Sim. né? E eu vim como professor. Mas eu vim por causa das minhas qualificações, porque ali eu já fiz graduação, fui fazer pós-graduação, passei no processo seletivo, e ali foi quando eu tive meu primeiro contato com assim, um ambiente onde só tinha, assim, pra você ter uma ideia, tinha alunos meus que chegavam com segurança, né? E eu lá da periferia de Uberaba, da locadora de videogame, prestador de dinheiro, da turma ali e tal, o distribuidor panfleteiro, para mim foi um choque depois cultural. Acho que foi onde abriu uma outra chave, né, de falar, cara, existe um mundo diferente, né? O cliente, final de semana, vou pegar o meu helicóptero, nós vamos para, sei lá, Riviera, mas na segunda-feira à tarde eu tô aqui para poder fazer a aula, né? Aí, imagina eu com toda aquela bagagem de estudo, naqueles equipamentos feitos em metalon, de repente eu entro dentro de um ambiente onde de milhões investidos, máquinas importadas, tecnologia de ponta. Eu olhei e falei assim, irmão, agora é só ir para cima, porque os caras acabaram de me dar uma Ferrari. E ali eu acelerei dentro dessa empresa. Quando eu fiz a mudança para cá, é importante falar, porque as pessoas devem estar perguntando, e as duas academias de Uberaba, o que você fez? Uma eu vendi, e a outra, eu nem sei se eu já te contei isso, não sei se você sabe, a outra eu tinha 2 caras que trabalhavam junto comigo, e na época eu incentivei eles a fazerem educação física. Quando eu recebo o convite, eu venho para Ribeirão, a galera falou assim, putz, e agora a academia vai fechar? Aí eu falei para eles assim, não vai fechar. Toma de presente para vocês a academia. Uau. Porque vocês vão precisar dela para pagar a faculdade. Eu só quero um acordo. Eu dou a academia, mas vocês dois precisam formar. Não, que não sei o que, tal. A academia tá até hoje em Uberaba. Quem é de Uberaba conhece a Vital Forma. Vai lá falar com o Luciano. Excelente professor, focado nessa área de grupos especiais. Seguiu a carreira dele, cumpriu a promessa, ganha dinheiro, sobrevive através da academia que tá lá. Na época, o meu pai... Você tá ficando louco, você tá dando um negócio pra pessoa. E aí eu comecei a ver que o lance, por exemplo, a galera fala muito de network, né? Acha que network é você conhecer o máximo de pessoas possíveis. Tá totalmente errado isso daí. É você conseguir conectar de verdade com as pessoas no modelo de você querer servir as pessoas primeiro. Todo lugar que eu entro, eu sempre estou servindo antes e aí as coisas sempre foram acontecendo. Isso foi ali no cara do panfleto, foi nas academias que eu tive, foi depois na Companhia Atlética, que foi a empresa que eu trabalhei. E foi, acho que até hoje, assim, qualquer coisa que eu me proponho a fazer... Eu sempre entro nesse movimento. E não é sendo assim, o cara tem um interesse por trás. Não, acho que a gente... Tem hora que você tem que deixar claro os interesses na mesa. Mas se você for com verdades, eu acho que meio que a coisa acontece naturalmente, entendeu? Então, a parte da educação física foi essa. Foi a base ali. Foi a base. Ô, Léo, e teve um outro momento que eu percebi o Léo líder, né? Porque quando eu te conheci, meio que você tava ali junto com a galera e tal. Perdido, junto com a galera perdida. Mas de repente, cara, você assume a liderança, você começa a aglutinar as pessoas em torno de você ali, as coisas começam a multiplicar, acelerar e tal, tanto que eu achei uma loucura quando você falou, a gente vai abrir uma segunda unidade aqui em Ribeirão, né? Aonde? Lá no Ribeirão Shopping. Putz, caro pra caramba. Você que fez formação em psicanálise, você como psicanalista, você fala, esse cara teve 2 academias em Uberaba e abre 2 em Ribeirão. Exato. Tá entendendo? E uma operação gigante. Não, quantos metros quadrados lá? Ali são mais de 4 mil metros quadrados, são 3 andares no Ribeirão Shopping. E antes tinha no Santa Úrsula, que hoje começou do zero e depois chegou a quantos mil? A gente chegou a ter, na época que eu estava lá, antes de eu sair, a gente chegou a ter 3.218 alunos. Eu lembro que o dia que eu saí da empresa, antes de eu ir embora, eu abri o painel, eu tirei uma foto, falei, eu preciso registrar quantos alunos tem aqui, que eu quero ver daqui até 3.200 alunos. Só que o interessante é que não é só o volume de alunos, é o ticket médio. Né? Porque hoje, por exemplo, você tem uma low cost, igual uma Smart da vida, uma Bluefit, os caras cobram R$100 e poucos por mês e tem lá 2, 3 mil alunos. A gente tinha esse volume cobrando R$500 por mês, 5 vezes mais, né? E a gente tinha que entregar esse valor, né? Desde para criança, para adulto, tal. Só que nessa época que você comentou, o que aconteceu? Eu sempre fui um cara muito técnico, né?
E aí eu comecei a trabalhar como personal trainer, minha agenda lotou rapidamente, né? Assim, acho que fruto do tanto que eu estudei, só que não foi só o estudo, eu entendi que eu tenho que destravar, tenho que aprender a comunicar, igual esse cara aqui, ó, tem que mostrar o que você tem para oferecer, porque produto guardado não vira nada, né? Às vezes você tem um mega de um produto, mas você não está sabendo fazer oferta, tá tudo guardado aí. Se você não demonstrar esse produto, como que alguém vai comprar? E você pode ter certeza que a maioria dos seus clientes são os clientes que não te conhecem. E nessa hora eu percebi um ambiente que tinha ali milhares de pessoas, eu só fiz uma conta básica. Eu tenho uma coisa que é a limitação de tempo. Quantos alunos eu preciso para atingir o salário tal? A hora que eu olhei para o número de alunos que eu precisava, era 0,0% da base. Aí eu falei, cara, agora quantos têm condição de me pagar? Quantos estão dispostos a engajar e ter resultado? E nisso você vai fechando tudo, né? Porque se você gera resultado, você gera prova social. Ninguém contrata nenhum personal pelo currículo. Por mais que eu estudei, nunca na minha vida profissional alguém chegou e falou assim, deixa eu ver a sua formação antes de te contratar como personal. Quais são os fatores que levam alguém a escolher o primeiro tem aquele fator que a pessoa olha para você e às vezes deseja ter a estética que você tem. O resultado que você atingiu. O resultado que eu atingi. Eu nunca fui um cara forte, mas o que acontece? É como se fosse, é o que a gente chama da AIDA no marketing, né? O ponto de atenção interesse, desejo, né? E ação. A atenção é tipo assim, por exemplo, tinha o Armandão, amigo meu. O Armandão sempre foi um cara bodybuilding, muito forte. E aí você olhava para os alunos dele, era tudo alunos querendo ficar forte. A Estelinha, que você também conhece, ela nunca teve corpo malhadão, mas ela sempre foi uma pessoa muito extrovertida. As pessoas que buscavam ela queriam ser igual ela, assim. Essa menina traz alegria pra mim, ela me faz rir 24 horas. Eu sempre fui um cara assim, meio destravado, mas muitas pessoas olhavam pra mim e falavam assim, esse cara sabe do que ele tá falando. Tanto é que grande parte dos meus alunos eram médicos. Eu queria ter o Du como meu personal, viu? Inclusive para ser do tamanho dele. Então, falta só um pouquinho. Du, se você estiver assistindo também, né, falta só um golinho para eu te alcançar, hein? Eu vou fazer esse corte e vou postar no meu Instagram. Eu vou te falar, o Du é um cara extremamente inteligente, só que ele é um cara assim, ogrão, né? Ele sente até valor em falar que ele é ogro e tal. Faixa preta de jiu-jitsu, né? A gente treina na mesma academia, apanho bastante dele, por sinal. Fala mal não, que você vai levar um cara que entende de gestão, é um cara que entende de muita coisa. Hoje é um dos melhores profissionais que a gente tem na cidade. É isso que eu falei do Léo líder, né? Porque, cara, você teve você conseguiu, né? É assim, a gente pode falar que você estava cercado de pessoas boas, mas a gente também pode dizer que você conseguiu identificar talentos ali, você conseguiu meio que formar também alguns talentos, né? E assim, sempre que eu falo de exemplo de liderança, uma liderança mais despojada, mais papo reto e tal, eu falo da tua liderança, porque, cara, imagina alguém que chega para os liderados lá e fala assim, vocês fizeram merda, que bosta é essa? E tal, não sei o que, e todo mundo assim, cabecinha abaixo e tal, o pessoal saía de lá e ia pra cima, né? Não tinha mimimi, era um esquema muito legal. Eu vou te falar o porquê que assim, eu tinha essa liberdade de subir um pouco a energia. Vamos chamar desse jeito, senão eu vou tomar um processo aqui. Não, hoje sim, né? Depois da NR1, hoje, se você falasse um décimo, né? Por isso que eu tive que fazer muito treinamento com ele, pra ele me deixar igual um diplomata. Polido. Mas não é, pensa comigo. Olha a situação, eu sempre fui profissional de educação física, cabeça técnica, pensante como um técnico. Eu fui treinado para ser técnico. Ok, beleza, me dediquei parte da minha vida a isso daí. Só que, em certo momento, né, a empresa está passando por um momento que os resultados não estavam acontecendo. Pra vocês terem uma ideia, passou vários administradores, um deles, eles trouxeram do Peru, né, porque tomava conta de uma das maiores redes de academias do mundo, que é a Gold Gym. Falou, vamos pegar um cara da Golds, brabo, vamos trazer para cá que vai resolver esse problema, vamos ver que isso não vai ter resultado. Não deu certo. Então, a academia, né, nessa época, ela estava meio que quase com prazo de validade, porque empresa nenhuma vai sobreviver se não tiver venda, se não tiver resultado, enfim, né? Então, mas no shopping, né, a gente tinha lançado esteiras com tela de LCD, a primeira, né? Você olha ali, as pessoas iam conhecer a academia para ver, nossa, tem televisão numa esteira, eu nunca vi isso, virava até ponto turístico do pessoal do shopping para poder subir e verificar, que era o PlayStation da época, esse daí, só para vocês saberem. E aí o que acontece? Determinada hora, um dos diretores, né, que
faziam ali a visita, era uma hold e tal, sei lá, acho que gostava de mim, acho que o meu perfil, e me chamaram e falou assim, ó, Léo, parada seguinte, a gente quer que você entre no processo seletivo para virar administrador aqui da rede, porque o outro gestor, ele tá voltando pro Peru, não sei se ele vai para São Paulo, e a gente queria que você passasse nesse processo. Só que acontece, na época eu tinha 20 e poucos anos. Foram milhões investidos. Eu não sei se você já investiu numa empresa milhões, você entrega na mão de um cara de 20 e poucos anos de idade, né? Então, assim, não era franquia. Como eram muitas unidades, o administrador da época tomava as decisões. E eu falei, cara, mas isso não é pra mim, eu não estudei pra isso, né? Aí começa a vir aquele tanto de coisa na nossa cabeça do tipo assim, pô, eu vou pegar um problema desse. Só que eu sempre fui um cara que eu gostei de problema e eu tinha a segurança de já ter tocado 2 academias. Então, se eu não tivesse tido a experiência lá atrás, eu não tinha pavimentado toda a estrutura cognitiva, emocional para poder dar um próximo passo, né? Eu fui entender isso depois de muito tempo na minha vida, né? Porque eu sempre fui muito um samba, estudei educação física, fisiologia, né? Fui fazer MBA, aí eu falei, vou fazer MBA, fui lá para a Fundação Getúlio Vargas, fiz MBA, aí eu vi que a MBA não servia para nada, não desmerecendo, mas eu olhava, tinha aula na MBA, só que eu já estava como administrador. Eles me colocaram como administrador, porque eles me colocaram até num checkmate falando assim, ó, ou você assume e faz esse negócio dar resultado, ou a gente vai fechar a operação e vocês vão perder tudo. Então meio que, aí o meu time virou para mim e disse, vai. E eu fui. E aí esse time, como eu fui forjado junto com eles, eu falei assim, eu vou, mas eu sou daqui, eu sei tudo que tá errado. Eu vou e vou voltar para corrigir as coisas. Tá combinado? A gente fez um acordo, todo mundo, beleza, então vamos que vamos. Sempre fui muito educado, muito próximo de todo mundo, mas eu nunca permiti, às vezes, assim, corpo mole, falta de disciplina, não ter foco voltado para resultado, não conseguir, às vezes, a própria pessoa cuidar da própria imagem, né? Tinha toques, assim, que eu já olhava que eu gostaria muito de replicar com a equipe. Tem hora que não tem jeito, né, cara? É igual um casamento. Sim. Né, a gente que é casado sabe que tem hora que vai ter uns confrontos, né, no sentido de você melhorar as coisas. E nessa hora eu fui e comecei a ver que eu estava num ambiente muito complicado. Por quê? Porque eu entendia tudo da parte técnica. Eu falei, cara, agora eu vou ensinar esses caras para escrever e arrebentar de dar resultado para os alunos vão ter resultado e todo mundo vai ser feliz. Mas não é assim que funciona. O cara entrava dentro da minha sala, tô triste, tô desmotivado, não sei se eu vou querer continuar. Ué, eu nunca estudei tristeza. Eu nunca estudei motivação. Falei, cara, vou te mandar para um psicólogo. Cara, tu tá entendendo? Aí foi nessa hora que eu conheci esse rapaz aqui, ó. Por quê? Porque aí eu percebi, né? E eu lembro de te falar isso na época. Falei, Dani, tô perdido, cara. Os caras chegam dentro da minha sala e falam que tá triste. Eu não sei como que eu lido com essa tristeza. Aí você fala, calma, existe isso um processo de comunicação. Mais ou menos em que ano isso? Foi 2000 e... Uns 2008, 2009, mais ou menos? Mais Será ou que menos, foi? 2010, uns 15 anos atrás. Eu saí de lá em 2015, né? Nós estamos em 2025. Tá entendendo? Porque faz 10 anos que hoje a parte de marketing digital eu tô nela já há 10 anos, né? 2025 agora deu 10 anos. Foi meado de 2010 a 2012. Por aí. E aí foi onde eu tive que buscar ajuda de fora para poder multiplicar talentos. Foi nessa época que a gente fez toda uma parceria e você não só me treinou, mas treinou todos os gestores e deu toda uma orientação estratégica. Inclusive você que está aí com a sua empresa batendo cabeça, você sabe que a taxa Selic está a 15%, mais dinheiro, continua o mesmo tempo no mercado, você não está conseguindo vender, fazer as coisas, não estou puxando sardinha, chama esse cara nem que seja para bater um papo. Volta pra cá. Aí nessa hora eu falei, cara, eu preciso entender sobre gente e liderança. Aí você me conhece, eu fui estudar. Aí eu fiz uma especialização em logoterapia, fiz a formação em psicanálise, e aí não satisfeito eu fiz um mestrado na USP na psiquiatria, que eu fiquei 4 anos e meio lá no ambulatório de primeiro episódio psicótico, estudando essa área que eu gostava muito, mas até então eu já estava desconectando desse ambiente, porque assim... Em vez de eu botar só o pé na água, eu quis dar um mergulho muito profundo. Eu falei, mano, na hora que eu me vi, eu falei, cara, que eu tô no ambulatório de primeiro episódio psicótico da USP, fazendo o meu mestrado com a galera da psiquiatria.
Aprendi assim, cara, faria tudo de novo. Mas não precisava disso tudo. Sim. Era só entender um pouco mais. Eu queria entender de pessoas mais no nível hard. Não precisava se aprofundar tanto. Não precisava. Mas hoje, por exemplo, a gente tem dezenas e dezenas de clientes na agência. E quando cai clientes dessa área, da saúde mental, tal, pode vir qualquer assunto. Aí que você começa a ver assim, porque teve uma hora que eu conflitei, né, cara? Eu falei, putz, eu devo estar fazendo tudo errado. É educação física, é área de gestão, MBA, agora é área da saúde mental, psicologia, é psicanálise, tal. Não, tô fazendo tudo e nada tá dando certo. Hoje eu olho para trás e falei, graças a Deus que eu fiz tudo isso, porque acaba que você começa a amplificar e não é que você fica genérico, mas você fica mais generalista de uma forma profunda, né? E eu levava a sério. E aí eu fiz todas essas formações, só que enfim, em 2015 eu saí da empresa, porque eu falei, cara, eu preciso montar meus negócios. Meu filho tinha acabado de nascer, e aí aquela situação, e eu trabalhava 12, 15 horas por dia, né? Assim, não tinha filho, não tinha nada. E eu falei, cara, a hora que começa a vir umas algemas psicológicas, aí começa, quero voltar para ver meu filho em casa, entendeu? Quero ter, você começa, né, ganhar mais idade, e aí eu dei uma reviravolta, e como eu... Da época da locadora de videogame para as academias, eu falei assim, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou montar meus negócios porque eu já estou preparado. E aí, sinceramente, foi a melhor coisa que eu fiz. E hoje? Então, hoje eu tenho a maior plataforma de cursos do mercado fitness, foi por onde eu comecei. Eu falei assim, eu vou pegar minha rede de network, eu quero construir um produto que eu não quero ter mais 350 funcionários abaixo de mim. Na época, né, eu estava muito frustrado, porque assim, mano, é muita gente, é muito problema de diferentes ordens, só gestor eu tinha 9, entendeu? Pauta de custo de milhões, não é que eu não queria pressão, eu falei assim, eu acredito que dá para fazer algo mais leve e ter uma margem de contribuição maior, em todos os sentidos, margem de contribuição financeira mesmo, quando Sim. Você olha lá a linha, mas a margem de contribuição também de você contribuir com coisas que faz total sentido. E aí eu comecei a procurar um monte de modelo de negócio. E eu falei, onde que eu consigo dar escala, mas ao mesmo tempo eu consigo ter um negócio que me deixa de maneira enxuta. Isso era 2014 para 2015, eu já estava com o radar ligado. Eu falei, eu sempre fui um cara que gostei de estudar. Aí área da educação. Eu falei, eu sempre fui um cara que gostei de tecnologia. Será que tem alguma coisa na tecnologia que pode me ajudar a potencializar isso daqui? Né? E eu falei, eu tenho um conhecimento muito específico do mercado fitness. E aí eu juntei essas três coisas e falei, cara, deixa eu procurar um modelo. Na época, quem estava chegando no Brasil com marketing digital era o Érico Rocha e o Conrado Adolfo. O Érico vindo do Jeff Walker com a fórmula de lançamento e o Conrado com os estudos dele também nos Estados Unidos, fazendo as aplicações dos 8Ps, tal. Eu falei, cara, muito legal. Mas não vai encaixar para mim essa coisa de lançamento. Porque, querendo ou não, eu olhando para minha trajetória, eu fiquei especialista em recorrência. Porque era a recorrência das academias, né? Você olha o processo, Sim. Era você matricular clientes, tal. O personal era uma recorrência. Enfim, e eu preciso montar algo na recorrência. Quando você olha para o modelo de lançamento, pelo menos na época que eu estava, não se aplicava muito. Porque o lançamento você chama para um evento, você faz uma oferta e depois entrega um produto, depois você fecha o carrinho e pau Sim. na máquina. E esse não, eu falei que era um modelo de recorrência. E aí eu olhei para a Netflix, que estava começando, eu falei, cara, isso daqui vai dar super certo. E aí a gente teve uma conversa que eu não esqueço nunca, né? Que você tinha a sua sala, lembra que a gente tinha a mesma sala. E eu falei, cara, quer montar uma plataforma e tal? Você falou, vem cá, senta aqui. Ele abre o computador, já tem uma plataforma que você pode usar. E eu falei assim, não é possível, porque na minha cabeça eu tinha que contratar um programador para poder fazer o que estava na minha cabeça, para rodar os streams, não sei o que e tal. E ele vai lá, não, faça isso. Eu falei, vou te dar um beijo. Pá! E ali eu usei a primeira plataforma. Na época não vou falar porque não são patrocinadores do podcast. Isso, não estão pagando nada. Né? Não estão pagando nada. E ali surgiu a EducaFit como uma ideia. Só que o que aconteceu? Alguns meses depois, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava na empresa que eu era ali CLT, né, que eu fiz uma carreira de mais de 10 anos, e tá tudo bem, tá tudo certo, acho que deveria ter passado por esse processo mesmo, mas eu falei assim, cara, eu não acredito que em tão pouco tempo eu consegui gerar um resultado tão absurdo,
né? Só que eu tinha motivos, né? Eu tinha meu filho que tinha menos de 1 ano de idade em casa, eu tinha acabado de sair do emprego, né? Profissionalmente eu não sabia o que eu ia fazer, eu falei, cara, o que eu fizer vai ter que ser um tiro só, esse bagulho não pode errar, eu vou pela energia. Às vezes pode faltar conhecimento, malícia, às vezes até network, mas eu vou botar energia nesse trem, eu vou convencer todo mundo a entrar pra dentro desse processo. Aí eu lancei a EducaFit, e a EducaFit explodiu e tem mais de 10 anos de mercado, tá lá ajudando a gente pra caramba. Quando eu lancei a EducaFit, um monte de gente começa a me procurar e fala, cara, o que você tá fazendo no digital? Aí eu falei, tem meus negócios aqui e tal. Aí eu fui e lancei a EducaPsi, que é da área da psicologia, psicanálise e psiquiatria. Por quê? Já que eu fiz meu mestrado, por que não, né? Abrir uma irmã da EducaFit que dá certo, você duplicar o processo, e foi a EducaPsi. Tá lá a plataforma também, com os alunos funcionando de forma super legal. E aí o povo começou a me procurar, empresas. Me ajuda com o digital, porque tava vindo essa onda da internet, né? Na época da EducaFit, quase nem o Instagram nem rodava tráfego pago, não tinha nada disso não. A gente vendia nos grupos. Sim. Você lembra? Lembro. Aí quando eles lançou o tráfego pago, assim, putz, velho, era bom, mas era ruim, né? Porque tinha uma demanda baixa, mas ao mesmo tempo você conseguia chegar em qualquer pessoa de qualquer jeito. Você digitava qualquer palavra-chave, você pegava. Quero pessoas que ganham 3 mil reais, ele dava as pessoas que ganhavam os 3. Hoje em dia tem muita limitação. E o que aconteceu? As empresas me procuravam, as pessoas me procuravam e eu falava, não, eu não vou sair de tocar meus negócios para entrar dentro do negócio de outra pessoa. E aí um dia a minha esposa virou para mim e falou assim, você tá perdendo dinheiro, você tem que fazer algum negócio, é muita gente, o povo querendo te contratar, sabe? Às vezes eu vou comer uma pizza, alguém falava, não, me ajuda com isso aqui e tal, me ajuda na empresa. Eu falei, não, eu tô fora, dor de cabeça, já, né? Aliás, quantas vezes eu também te falei, né? Quantas vezes você me falou, por isso que eu tô aqui, entendeu? Abre uma agência, Léo, abre. Não, vou mexer com isso não. Eu não queria dor de cabeça. Eu olhava e falava, cara, na época que eu trabalhava no CLT, eu fiquei um pouco traumatizado, porque eu tinha 11 chefes, né? Era o presidente, aí mais outros chefes. Então era muita gente. Eu falei, cara, se eu pego 3 empresas, eu vou pegar mais 3 chefes. E só que se eu entrar, eu não vou conseguir entrar pra fazer meia boca, eu vou ter que entrar pra tocar o terror, entendeu? Só que o que aconteceu foi inevitável. Foi inevitável porque eu fiquei muito especialista nessa área do digital e eu falei, cara, agora as coisas estão funcionando, eu quero continuar fazendo negócio. E aí eu falei assim, vou começar a pegar algumas empresas. Foi assim, coisa de 2, 3 meses eu estava com 4 empresas, já ganhando uma grana, só que estava eu operando. E aí eu vi que não era brinquedo mesmo, né? Tipo, você entender de algoritmo de Facebook, de Google, né? E principalmente fazer a leitura do negócio do cara para criar oferta e fazer uma distribuição de forma inteligente era um puta de um desafio. É um desafio nos dias de hoje. Só que eu tive a bagagem de ser administrador, de ter gerenciado pessoas. O cara me falava das dores dele, né? Eu tive 350 pessoas abaixo de mim, começou, não, sim, assado, vamos conectar a área comercial nós vamos rodar esse tipo de campanha, tal, linka com isso, aí vai gerar isso, vai gerar aquilo, e você vai fazer assim, enfim. Né? Eu comecei a notar que eu falei, cara, eu gosto disso, eu gosto de problema, né? E aí, né, final das contas, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, a Ari, que é minha sócia, hoje na agência, me encheu o saco para querer trabalhar comigo, para abrir a agência. Eu falei, não vou não, você tá vindo só para poder aventurar. Advogada, e ela sentou comigo no primeiro dia de bate-papo e falou assim, não, porque eu gosto muito do lance do dropship. Eu falei, já nem serve para mim. Por quê? Porque eu olhava pro dropship até com preconceito, né? Falei, não, você já tá perdida, não quero não. Aí minha esposa, né, que conhece ela há muito tempo, contrata a menina, coloca a menina para trabalhar. Eu falei, não, vai fazer eu perder meu tempo, sabe por quê? Porque o que eu faço é muito complexo. Só para ela começar a entender a jogada vai demorar 1 ano e meio, 2. Aí sabe o que vai acontecer? Ela vai querer fazer outra coisa e eu perdi 1 ano e meio da minha vida. Então eu prefiro ficar com menos clientes, um ticket mais alto e eu fazendo controle e vai que vai. Só que eu via que não dava para ter escala. E aí isso me incomoda demais. Tem gente que gosta de ficar de um tamanho e ficar naquela lógica, né? Eu não, falei, cara, tem possibilidade. Aí eu sentei e falei, então tá. Então vamos lá, só que você vai começar no suporte da minha plataforma. Se você aguentar lá, a gente vai se conhecendo, eu vou vendo e tal. E 3 meses depois a menina já tava explodindo. Eu falei, essa menina mesmo, extremamente responsável e tal, nova. Eu falei, agora você vai ter que estudar isso. E ela, além de estudar o que eu tava falando, ela começou a falar, também comprei o curso do fulano. Eu falei, é mesmo? De repente hoje, né, eu olho pra ela me atropelou em termos de parte técnica. Superou. Né? E aí complementou, a gente lançou a Skill Ads e hoje tem
A gente está com muitos clientes, inclusive ontem, para você ter uma ideia, eu tive 3 reuniões e as 3 reuniões foram todas nos Estados Unidos, de clientes de lá. Por quê? Porque eles adoram contratar a gente que é brasileiro. Primeiro, dólar, né? Ainda a gente não é sai taxado, muito barato. Ainda não sou taxado. Ainda não é taxado. Não sou taxado, né? E assim, o brasileiro ele é muito bom nessa parte de marketing. Então, tá dando um jogo muito legal. Então, assim, a agência hoje me possibilita não só atuar nível Brasil, mas também internacional. Né? E a gente não tem problema nenhum. Tem cliente meu que vende fazenda no Brasil e no Uruguai. Que legal. Inclusive, você quer comprar uma fazenda, entra lá, Henrique Benedini, né? Tá precisando locar casa, apartamento, tem imobiliária Benedini, é tudo cliente nosso. O cara toca o terror. Pra você ver, antes dele ir pro Uruguai, a gente vai lá, roda tráfego. Quando ele chega, já tá tudo prontinho pra ele. E teve mês passado, ele me ligou no final de semana e falou assim: desliga esse negócio, eu não tô conseguindo responder, todo mundo tá entrando em contato. Eu falei, não vou desligar não, eu vou botar mais dinheiro meu pra chegar mais contato pra você aí. Não era cliente que você queria? Então, assim, esse tipo de coisa, né, que hoje a gente trabalha. Ô, Léo, que legal, né? E essa base toda... foi importante conhecer toda a base do Léo, porque quem conhece o Léo hoje deve pensar assim, poxa, o Léo tá dando certo, ele pegou algo, deu certo, pegou algo, deu certo, tipo assim, começou lá na academia, teve aquela ascensão, chegou na liderança tal, abriu empresa, a coisa funcionou, mas tem um momento em que Steve Jobs, ele tá lá falando com aquela galerinha que tá na faculdade e tal, e ele fala algo muito legal sobre ligar os pontos, né? E quando a gente fala de ligar os pontos, é exatamente, eu acredito, isso é um pouco da fórmula do sucesso, né? Porque ninguém chega, tipo assim, sabendo só uma coisa. Eu acredito que as pessoas que vão mais além, elas agregam muita coisa. Então, por exemplo, quando você fala assim, eu cheguei aqui, eu não sei o que viram num franzininha e tal, que tava ali... Cara, a tua história te levou até lá e fez toda a diferença. Então, essa junção de conhecimento, de habilidades que você foi adquirindo, te levou lá. Por que eu estou falando isso? A galera jovem hoje, geração Z, né? Eles querem as coisas muito rápidas, né? Eles querem, tipo assim, ele vê lá um curso de marketing digital e fala, vou ficar rico agora. Mas ele não sabe que para o Léo chegar aonde você chegou, olha quanta coisa você teve que aprender, que você teve que juntar ali para a coisa dar certo. Então, tipo assim, você não caiu de paraquedas ali e foi do zero. Alguns têm sorte, tem esse fator sorte também. Começa, tal, bota a mão, a coisa funciona. Mas eu quero que você compartilhe um pouco disso, porque a sua vivência também com pessoas, lidando com pessoas, agora lidando com empresários, você também conhece muitas histórias de empreendedores de sucesso. Na tua opinião, Léo, você acredita que o conhecimento em diversas áreas, esse multiconhecimento em diversas áreas, ele é um fator? E dos comportamentos que você hoje observa, quais você acredita que de fato fazem a diferença para o mercado de trabalho hoje? Para quem, tipo assim, para a galera que está começando, que quer chegar em algum ponto, o que você diria? Em termos de conhecimento, o que a pessoa deve conhecer, quais os pontos que ela deve conectar ali para dar algo bom e que tipo de comportamento ou comportamentos que você entende que a pessoa precisa ter? Acho que primeiro a pessoa precisa ter energia. Você pode ser a pessoa mais inteligente que for. Se você chega desanimada, sem energia, por exemplo, a gente falou aqui, né? Taxa Selic a 15%. Dobra a energia, cara. Você tem que dobrar a sua energia ao ponto de falar assim, beleza, eu vou pegar o que eu tenho de conhecimento, mas se eu tiver com a energia alta, a gente que é da área também de venda, você sabe que um vendedor que tem uma energia mais alta, ele passa mais autoconfiança, ele tem mais coragem, e isso gera uma credibilidade naquela pessoa que está ouvindo ele, né? Então, é aquela presença, né? Você vê quando a pessoa tem essa presença, um lance de energia, e eu acho que isso é treinável. Eu acho que é você, assim, se colocar em situações para poder se arriscar. Vou te dar um exemplo, né? Nós estamos aqui num podcast. Olha o tanto de câmera que tem aqui. Olha esse cenário que maravilhoso. Mas tem gente que se sente intimidado em estar com o microfone. Por exemplo, eu tenho muitos clientes que não conseguem, por exemplo, abrir a câmera para poder comunicar. E teve anos de estudo. Por quê? Porque às vezes está preso em medo, em falta de coragem, mas ao mesmo tempo, o que eu falo assim, precisa ter um pouco de energia para também dar uma destravada. Né? O próprio Dr. Freud dizia que quando um medo, né, de fazer algo é maior do que a angústia,
a pessoa fica travada. Quando o seu nível de angústia sobe além do seu medo, aí você se arrisca. Que é aquela coisa, você vai sentindo tão mal, preciso fazer alguma coisa. E aí, quer dizer, você dissipa essa energia. Mas eu acho que assim, não tem que chegar nesse ponto. E para responder a sua pergunta, primeira coisa, cara, treina essa capacidade de gerar energia. Como que eu treino isso? Primeira coisa, o ambiente onde você está. Se você tiver, por exemplo, eu tô com você aqui, cara, vai falando aqui, você vai se inspirando, você vai conectando, você vê que a energia vai subindo, vai ficando legal, o ambiente fica confortável. Primeira coisa, olhar para o ambiente que você está. Tem ambientes que são extremamente tóxicos, né? Que você vai tentando, mas a coisa não vai. Segunda coisa, você tem que ser perito numa área. Né? Eu vejo às vezes as pessoas também muito românticas. Precisa saber disso, precisa saber daquilo. No final das contas, a hora que precisa de alguém de resultado que manja disso, sabe? Ter horas de voo, né? Quando, pra você ter uma ideia, eu estou abrindo com mais 2 sócios uma academia de jiu-jitsu. Né? Nós estamos entrando num investimento de quase $500 mil. É uma academia que, do modelo que a gente está montando, não existe na cidade. Mas hoje nós estamos tomando café, eu estou tranquilo. Por que eu estou tranquilo? Eu sei tocar academia. Eu já desenhei um modelo de negócio, a gente junta ali, só que os dois que estão comigo, além da gente estar num ambiente saudável, nós somos extremamente leais uns aos outros. Porque um eu já conheço há mais de 20 anos, o outro veio no meio do percurso, mas teve essa conexão. Então o outro conhecimento é a capacidade de se conectar com as pessoas. Você deve estar achando que eu vou te indicar um livro, né, para você poder ter resultado. Se livro funcionasse, cara, assim, não, eu sou um grande leitor. Se livro funcionasse, sabe? É assim, tinha resolvido muita coisa. Não, a habilidade de conectar com pessoas tem dentro o processo de comunicação, que você é expert, né, nessa área, é saber fazer as perguntas corretas, né? Você ter também visão, né, dentro do próprio ambiente que a pessoa também se insere. Então, esse tipo de conhecimento, ele pode parecer empírico, mas ele é muito fundamental. Energia alta e essa capacidade de ler os ambientes e conectar com as pessoas certas. Não no modo interesseiro. No modo de falar, cara, tá interessante, eu acho que eu faço parte disso daqui, então eu vou me doar. E o terceiro é ser técnico em alguma área. Né? Por exemplo, tem muitas áreas, óbvio, que na verdade, quando eu escolho dominar a área do marketing, eu escolhi 100 mil áreas para não dominar. Né? Quando eu escolho ficar com a minha esposa, eu escolho não ficar com mais as outras bilhões de pessoas. Cada escolha são várias renúncias, né? Então, várias não, todas, né? Que eu posso ficar com uma mulher só e não posso ficar com todas as outras. Tá entendendo? Então, se eu escolho trabalhar com marketing, não dá para eu trabalhar com outras coisas, não tem vida para isso. Então, eu acho que decidir, né, escolher algo onde você também vai ficar técnico, não é um ponto assim para você se aprisionar a isso, mas eu acho que você tem que ter profundidade, ainda mais nos dias de hoje, sabe? Você fazer a diferença, né? Essa própria academia de jiu-jitsu que eu tô falando, eu vejo muito assim, o cara para chegar hoje numa faixa preta de jiu-jitsu, ele demora quase 10 anos, de 7 a 10 anos. É muito treino, é muita horas de voo. Só que um faixa branca nunca vai ganhar de um faixa preta. E quem que é o faixa preta? É o faixa branca que nunca desistiu. Tá ligado? Então o que acontece? Esse cara que chegou na faixa preta, óbvio que você pode medir faixas pretas com faixas pretas, mas dali para baixo dele não ganha de jeito nenhum. E se for uma mulher? Se você for faixa branca mulher, você vai apanhar, igual eu vejo apanhando todo dia. Você vê as meninas ali extremamente graduadas, pegando os marmanjos, tudo faixa branca e embalando para presente. É assim, aí você olha e fala, cara, isso é técnico, né? Porque quando você vai ali sair na pancadaria, não dá pra você poder enrolar. Igual eu tinha aluno da musculação que o cara dava miguezinho. O cara falava, ali não, cara. Se você pensar errado, o cara te enforca. Te isso é técnica, né? Isso é técnica. Então, tô dando o exemplo do professor de jiu-jitsu, porque assim, tá bom, ele é bom com pessoas, ele não sei o que, tal. Ele não vai ganhar faixa preta por isso. Porque ele tem que ser técnico. Igual a gente se propõe a trabalhar com o marketing digital. Então nós somos especialistas na parte de performance. Google Ads, Google Meu Negócio, Google Tag Manager, Meta Ads e tal. Só a parte de algoritmo, de estrutura. A gente vai montar as estratégias? Monta. Mas a gente entende muito. Por exemplo, a Ari é uma faixa preta no algoritmo do Google. Tá entendendo? Ô, gente, antes de tudo, quero dizer o seguinte, é uma aula isso aqui. Uma aula que a gente está tendo aqui com o professor Leonardo Peracini. E se você ainda não está seguindo aqui, cara, por favor, siga nosso canal, curta aí, pelo menos, né? É de graça, seu dedo não vai cair e não só seguir, você vai clicar e vai encaminhar esse vídeo
para aquele amigo seu que está precisando ouvir tudo isso daqui. Eu tenho certeza que ele vai te agradecer por isso. Dá uma moral pra gente aí. Dá uma moral. Ô, Léo, e assim, falamos aqui dessa geração, da galera ali que quer ir para um outro degrau. Agora, o líder, na tua opinião, a liderança de hoje, ainda mais depois agora dessa obrigatoriedade das empresas investirem na questão psicossocial, né? A NR1 agora ela traz essa obrigatoriedade e tal. O líder ele tem que ter um pouquinho mais de cautela, de cuidado, coisa que talvez antes ele não tinha tanto. Mas eu te pergunto, na tua opinião, o líder que você hoje se tornou e os líderes que você teve e que você conviveu, se você tivesse que fazer um briefing do que é ser um líder e quais são os pontos que você considera como fundamentais, quais seriam? Acho que o ponto principal é você conseguir fazer com que essas pessoas se tornem leais a você. E eu vou te explicar o porquê. Porque se a pessoa está leal a você e você está ajudando a servir ela, você já ganhou 90% do jogo. O problema é que tem gente querendo comprar a lealdade de uma outra pessoa com R$1.500. Né? Então você olha um salário mínimo, R$1.500, você nunca vai comprar a lealdade de uma pessoa. Sabe por que não vai comprar? Porque essa pessoa tem a vida dela, ela está fazendo o corre dela. Então quando ela vai no supermercado, a mussarela está R$60 o quilo. Ela vai ter que lidar com esse problema. Tem filho dentro de casa. E às vezes o empreendedor fica em conflito. Estou pagando, estou não sei o quê, mas não tem nada funcionando. E está querendo lealdade, R$1.500, você não vai comprar lealdade. Só que existe outras vias de engajamento dentro do processo para fazer com que essa pessoa, ou ela escale, né, no sentido de dar uma visão. Eu acredito que não existe pessoa desmotivada, existe pessoas que não têm a visão. Porque quando você consegue, igual, a gente está ali montando a estrutura da academia, a gente está vendo uma coisa que não existe. Então a gente está motivado porque existe uma visão e existe um projeto para poder percorrer. Então acho que uma das grandes habilidades hoje em dia é fazer esse direcionamento para as pessoas. Pela minha trajetória eu via que a maioria estava perdido, como eu estava. Como eu sempre fui muito perdido. Só que assim, ao ponto de você perdido no sentido de, inconformado, mas eu preciso achar um local. E quando eu tinha gestores, líderes que conseguiam virar essa chave, nós vamos para cá, o processo é esse, sobe a energia e executa. Fica simples o processo. E fazer a coisa de forma o quê? Humanizada. Então, sim, você não precisa ficar frio com a outra pessoa do outro lado, mas ao mesmo tempo, você não precisa levar ela para dentro da sua casa, entendeu? Dar banho nela, nada disso. Mas eu acho que essa questão da lealdade, se a pessoa conseguir visualizar e o líder também tiver a noção da estratégia que ele está montando, eu acho que é o foco principal. Lealdade, de fato, quando você conquista, todo o restante fica mais fácil. Né? Não é nem dinheiro que segura. Léo, e se tivéssemos que falar em uma frase, vou te dar algumas ideias e em uma frase você responde. Viktor Frankl, logoterapia. O que você diria, o que você aprendeu com isso? Uma frase. Qual foi o grande aham? Da logoterapia? Isso. Você diz? Que você encontra sentido não só em você, mas no outro. E segundo o Viktor Frankl, quem tem um porquê viver, suporta qualquer como. Então, se eu encontro sentido em algo, às vezes até no próprio sofrimento, nada vai me parar. Eu vou ficar uma pessoa imparável. Porque às vezes eu não consigo fazer por mim, mas eu faço pelos meus filhos que estão lá em casa me esperando. Então não é justo eu gerar sofrimento na minha família por falta de energia, incompetência e falta de sentido. Às vezes você está com um vazio interno dentro de você, mas você sempre tem motivo se tiver a visão de entender que existe outro lá de fora. E aí você se apega a isso. Se você conseguir gerar sentido para a sua vida e para a vida de outras pessoas, eu acho que você consegue olhar para trás na sua história e ver que a sua história valeu a pena. Uau. E ver que você olha para a sua história e tem orgulho. E na psicanálise? A psicanálise, eu vejo ela como um meio de entender como o nosso cérebro funciona de verdade. E eu já tive sensações assim de você
tá num bate-papo, às vezes a pessoa tira o meu cérebro, lava ele e coloca de volta, como aqui agora. Entendeu? Eu não lembro que dia que eu contei essas histórias, nós somos amiga há tanto tempo, eu não lembro nem se eu já te contei essas histórias. Você tirou meu cérebro, a gente lavou e colocou ele de volta agora. E isso, a psicanálise mostra que está dentro do campo simbólico. E o campo simbólico é o motor de geração de tudo, de sentido, de história, que faz você olhar para a realidade e ver que ela pode ser uma verdade. Tanto é que uma pessoa com um problema psicológico, por exemplo, uma pessoa com uma demência, uma esquizofrenia, tem dificuldade de entender a realidade. Por fragmentações. E a psicanálise ensinou muito isso, né? Existe uma técnica, não é romance. E se você souber operar em cima dessas técnicas, você consegue desvendar muita coisa. Uau. Penso que a gente pode, né, simplesmente ficar por aqui, né, Léo? Porque, uau, cara, a gente precisa de um dia, né? E já passamos 1 hora lá, cravadinho, 1 hora nesse podcast. E quando a gente está falando de coisa que a gente gosta, e uma marca muito interessante do Léo é a paixão que ele coloca em tudo, né? Se ele vai escrever livro, ele é intenso em escrever livro, e tá lá aquela paixão toda, né? E se ele estava na musculação, gente, ele fala que ele nunca foi forte, o homem tava um monstro, né? O bíceps dele dava 50, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Mais do que o Duzão. Mais do que o Duduzão. Mas, Léo, hoje, para as pessoas te contratarem, para as pessoas chegarem até você, o que elas devem fazer? Entra no meu Instagram, @LeonardoPeracini, né? Você vai lá, me segue no Instagram. Você já assistiu o nosso podcast, então nesse momento, parte delas já me conhece, chegaram até o final, então você já despertou uma certa consciência sobre mim. Não entre em contato comigo antes de assistir os meus vídeos. Estão lá no meu próprio Instagram, para você poder ainda validar mais e descer para o fundo do funil. Só que se você cair na rede, eu vou te vender alguma coisa, não vai ter jeito, nós vamos dar resultado junto. Eu até brinco muito, não começa a me seguir que eu posso mudar a sua vida. Uau! Então é por aí. Que legal. Léo, cara, fechou, irmão. Grande prazer. Aliás, eu sempre pensei, né? Poxa, se eu fosse fazer um podcast, a primeira pessoa que eu ia convidar, Leonardo Peracini, né? Dado a nossa história, as questões que a gente compartilhou, a gente riu junto, chorou junto já, né? Quanta coisa, quanta história. Mas, de fato, você trouxe coisas aqui que hoje nem eu sabia. Que legal. Que assim, não, eu que fico grato por estar aqui. Para mim é uma honra, né? E você falando isso, eu lembro da Clarice Lispector, que fala: não procure as pessoas que te complete, procure as pessoas que te faz transbordar. E você é um cara que toda vez que a gente se encontra, transborda tudo, transborda afeto, transborda conhecimento, transborda, acho que todas as áreas da vida, né? Qualquer assunto. Encontrou com o Daniel, se você é próximo dele igual eu, você sabe o que eu tô falando. Ele é um cara que onde que ele vai, ele transborda. E eu acho que é isso que às vezes falta nas pessoas hoje, porque se elas pegarem tudo que elas têm dentro, sabe aquele botão compartilhar que tem lá? Tem um dentro da gente. Colocar isso pra fora, cara, e começar a transbordar, as coisas ficam tão mais fáceis na vida. Então, pode me convidar quantas vezes você quiser. Gratidão, irmão. Fechou. Gente, um abraço então, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E fica a dica aí, siga a gente, compartilha, dá um like aí pra nós e no próximo episódio a gente se vê. Beijo no teu coração.